O nosso irmão Lucas, que vai dar o testemunho. Vai dar o testemunho da vida dele hoje, o que ele passou, o que ele viveu e as experiências que ele teve, né, durante a caminhada. Você começou com 8 anos 8 anos de idade. e foi até quando? Praticamente a minha vida toda, né? Deu em torno de uns 20 e poucos anos por aí de caminhada. Uns 20 e poucos anos, né? Fazendo aquilo que era oculto, né? Escondido de muitas pessoas que não sabem, né? Sim. Então, povo de Deus, vamos aguardar que os irmãos chegando já, né? Estão chegando aí junto conosco nessa tarde. Aqui está o nosso irmão Lucas, aquele irmão que está aí no vídeo, né? De uma libertação muito forte daquelas legiões de demônio que manifestou no corpo dele, né? Manifestou e veio para fora quando a gente foi lá na casa dele. E ele hoje é um servo de Deus, né? Quer servir a Deus, saiu do mundo errado, do mundo das trevas e veio para o mundo de Deus, né? De Jesus, da luz. E ele vai relatar para você, para nós nessa tarde, as experiências que ele teve durante a vida que ele passou, né? Ele conhece muito esse lado obscuro das trevas e ele vai estar relatando para nós. Irmão Lucas, começa a relatar para nós lá da tua infância, quando começou tudo. Como é que era a tua infância? Como é que foi? É assim, na verdade eu iniciei na religião de matriz africana, que é a religião Umbanda. Eu comecei dentro da Umbanda com 8 anos de idade. 8 anos de idade eu comecei dentro da Umbanda. Minha família se titulava, minha mãe se titulava cristã, se titulava evangélica. E veio uma senhora morar na frente da minha casa, uma senhora que vem de São Paulo, junto com seu filho. E eu acabei gostando muito dessa senhora e eu não parava mais dentro da minha casa e só vivia na casa dessa senhora. E não saía de lá por nada, tinha um amor grande por ela e ela era mãe de santo. E ali eu fui conhecendo o lado escuro com 8 anos de idade da minha vida. Dentro de 8 anos de idade eu tive a primeira manifestação espiritual sobre mim. E me manifestou sobre mim o caboclo sete flechas, foi o primeiro guia de dentro da Umbanda que se manifestou dentro do meu corpo. E ali eu comecei seguindo ali os ensinamentos daquela senhora ali, tá? Fui tomando mais idade, fui crescendo um pouco mais, daí desceu o segundo espírito das trevas, desceu sobre mim, Tranca a Rua das Almas, que era meu eixo de cabeça de Umbanda. Daí logo após eu já recebi a Pombugira, rainha das 7 encruzilhadas, que veio vindo sobre a minha vida, e eu fui tomando um pouco mais de idade. Eu abri meu terreiro, minha primeira casa de Umbanda, eu abri minha casa de Umbanda com 17 anos de idade. Ali com 17 começou então? 17 anos de idade eu abri o terreiro. Terreiro. Abri um terreiro de Umbanda. Mas para você chegar até aí, você tem um preparo, como é que foi? Eu tive toda uma preparação dentro da Umbanda, né? Para se tornar um zelador de Umbanda, se tornar um pai de santo de Umbanda, né? Porque na Umbanda não é pai de santo, ele é zelador. Se chama-se zelador de Umbanda. No candomblé é chamado de pai. No candomblé a palavra pai quer dizer pai é aquele que inicia santo, é aquele que inicia orixá. Porque na Umbanda não se inicia orixá, na Umbanda não se inicia santo. Então é zelador ou padrinho ou madrinha de Umbanda. Então, Começa a cuidar dali de dentro, isso, né? começa a zelar dentro da Umbanda. Comecei dentro da Umbanda como zelador de Umbanda, cresci dentro da Umbanda como zelador de Umbanda, tocando uma casa de Umbanda, né, que é parte de caboclo, preto velho, baianos, marinheiros, ciganos e Exu. E aí comecei minha trajetória dentro da cidade, como pai de santo, fiz fama, conquistei conhecimento, as coisas mais fui crescendo dentro da cidade, dentro dessa religião. E daí conheci o lado diferente da religião, eu conheci o lado de matriz africana. O que é o lado de matriz africana? Aí já a turma fala, tem a linha esquerda, a linha direita, explica para eles poderem entender. Então é assim, para vocês que estão aí ouvindo, né, que eu estou comentando, a Umbanda, ela tem aquela questão do sincretismo religioso. Nós vamos entrar nesse assunto ainda. O que é o sincretismo religioso? Na Umbanda, o sincretismo religioso é usado tudo aquilo que tem dentro da Igreja Católica Apostólica Romana.
desde uma Nossa Senhora de Aparecida, São Jorge, São Judas e Tadeu, etc. Todos os santos da Igreja Católica estão dentro da religião de Umbanda. Se você for no terreiro de Umbanda, você vai ter o conhecimento e vai ver lá que todas as imagens da Igreja Católica estão dentro do terreiro de Umbanda. Inclusive, a imagem de Jesus Cristo de braços abertos, ele também está dentro da Umbanda, né? Então, é um culto, daí no caso a Umbanda é um culto brasileiro, é um culto de generalidade brasileira, tudo dentro do culto brasileiro, né? Então é a Umbanda. Daí na Umbanda se cultua os pretos velhos, que são espíritos que vêm como velhinho arcado. Os enganadores, né? Isso, e que se passam como espíritos de luz, que eles estão ali para ajudar, para fazer o bem, para curar, fazer benzimento e tudo. Só que tudo isso, ele é um engano, né? Ele vem, é um engano. Ele vem trazendo uma farsa. Uma farsa mostrando que ele é bom, que ele é um senhorzinho bom, né? Que nem a questão de caboclo, que os caboclos da Mata Verde também são espíritos que se passam como espíritos brancos, espíritos de luz que usam a roupa branca, só que também é uma enganação, né? Desde cigano, preto velho, Exu, etc. Todo é uma enganação, é uma coisa, é diabo, é satânico, é o próprio Satanás se passando por um ser bom, e não é um ser bom, tá? Então a Umbanda ela tem várias suas gradações para se graduar dentro da Umbanda. Após disso, já graduado na Umbanda como pai de santo, zelador de Umbanda, aí eu conheci o lado diferente da religião, que é o lado da matriz africana, que é o lado do candomblé, né? O candomblé ele é uma religião africana, de matriz africana, nasceu na África e formou-se o seu berço na Bahia. O candomblé, na Bahia. O forte do candomblé hoje, o berço do candomblé é a Bahia, né? Daí, me iniciei dentro do candomblé com um babalorixá, Jaracá do Xumaré, que no caso ele é de Salvador, ele é da Bahia, neto de mãe menininha do Recantuá. No caso, era meu pai santo, meu zelador, era neto de santo de mãe menininha do Recantuá. Comecei a vida minha dentro do candomblé. Sim. Mas aí, nesse período, você teve que, né, ficar isolado, né? Como é que daí começa aí? Aí nós vamos chegar nessa questão. Você vai para frente um pouco. Eu, dentro da Umbanda, me formei zelador de Umbanda, tudo certinho, passei pelos preceitos da Umbanda, conheci um toque de candomblé, a minha vida era seguir Umbanda, tocar Umbanda, a religião Umbanda. Conheci um toque de candomblé nesse dia, eu fui lá e passei por uma morte súbita dentro do culto do candomblé. Explica para eles. Essa morte súbita quer dizer bolagem, quer dizer o bolonã. Às vezes pode ter irmãos aí, pessoas que estão aí ouvindo aí, que tem entendimento, que conhecem, né? Alguns alguns que estão aí, sabe, conhecem o que eu estou falando, chama-se bolonã. Passei pelo ritual do bolonã, é uma morte súbita. Depois dessa parte do bolonã, esse pai de santo chegou a mim e falou assim: olha, o senhor já é zelador de Umbanda, né? E hoje o senhor já não vai poder sair mais daqui, hoje que o senhor vai ficar recolhido no quarto do santo, no roncó, que o orixá quer a sua cabeça. As pessoas que não sabem, só para falar para ele, essa morte súbita, explica para ele que sai do corpo a alma e você fica paralisado, sem batimento cardíaco. Isso, é uma morte súbita, quer dizer o quê? Quando você bola para o orixá, você bola para o santo, o teu espírito, o teu ser sai do corpo, você fica como morto. É coisa de morto mesmo, né? Para os batimentos. Para batimento cardíaco, você fica como um defunto morto mesmo, morto de tudo, porque uma opressão satânica é muito grande, porque ela chega a paralisar o corpo do ser humano. Então chama-se uma bolonagem, chama bolonã, né? Bolei, passei pro roncó, fiquei já, do primeiro dia que eu bolei, fiquei no roncó, dei as minhas iniciações dentro de matriz africana, dentro do candomblé. No candomblé, eu fui iniciado para 3 orixás de cabeça. Que eram aqueles 3 que manifestou lá. Que eram os meus orixás de cabeça. Que manifestou quando eu fui em tua casa, é isso? Eu fui orixá de cabeça no passado, eu fui feito a minha cabeça para Yansan, que é o Oiá no candomblé. Como tem pessoas que estão aí ouvindo essa live, com certeza tem conhecimento. Então, Oiá é no candomblé, Yansan ela é na Umbanda. Daí minha cabeça foi feita para Oiá, para Odé e o Baluayê. Então, Odé é o Oxóssi, que é o Oxóssi, que sincretizado na Igreja Católica é São Sebastião. Oiá e Yansan é Santa Bárbara, no sincretismo católico. E o Baluayê também é sincretizado dentro da religião católica como São Lázaro, né? Então, fiz a minha cabeça para esses orixás, raspei minha cabeça, fiquei isolado perante de 7 dias dentro do quarto do orixá, né? Passando por todas as ritualísticas.
sem comer comida, sem ter como comer comida, passando tomando sangue. Esses 7 dias é a base de sangue, tomando sangue de animal, tomando banhos de ervas, sangue humano também. Até sangue Acontece humano. no Roncó, porque tem que nem o orixá, o Baluayê, que o Baluayê ele é um orixá muito temeroso no lado oculto da magia. Esse orixá ele tem aquela questão, que ele é o senhor da vida, da morte e da cura. Então, ele se titula isso. Isso, ele se titula isso. Então ele exige que dentro dessa preparação a gente consuma o sangue humano com água, misturado sangue humano com água e sal dentro do recolhimento do Roncó. Então passei por todas essas dificuldades dentro do Roncó, tomando banhos de erva, banhos gelados, a madrugada toda, sacrifício de animal, banhos de sangue, raspagem, catulagem da cabeça. Catulagem, numa explicação mais prática, catulagem é raspar a cabeça para o orixá. Tirar o cabelo, tira o cabelo e fica careca, né? Fica careca. Daí é passado os pontos. Aí vem os cortes. Vem os cortes nos pontos da cabeça da gente. Cada ponto é para um orixá. Isso, é uma sentagem de um orixá. Exatamente. Aí entra, né, no portão normal aqui, entra o chefe da falange com a legião inteira. Exatamente isso. No caso, a Yansan seria o primeiro santo, que seria a dona da frente da cabeça. O Baluayê, o segundo santo, que é o senhor do corpo, que ele já senta uma cambada de demônio aqui, vamos dizer, nessa parte da cabeça. Já começa a pegar a coroa já aqui, né? Na coroa já tem um monte de demônio. De frente já vem mais um monte de demônio. O último, que é o Xóssi, também já vem mais demônios. Então já vai começar a sentar os assentamentos, os ebás dos orixás. Para quem não tem conhecimento, os ebás e orixás, eles ficam dentro de um quarto recluso, um quarto fechado, que são os ebás de culto de cada orixá. Passei a ter os meus ebás de culto, tudo corretamente, daí fui me graduando, tendo a graduação dentro do candomblé, passei a ser Iaô no candomblé, fui tirado na sala como Iaô, fui crescendo dentro da casa de candomblé, tomei um crescimento dentro da casa de candomblé, tomei a minha obrigação de 1 ano de santo. Tomei a obrigação de 1 ano. Tem obrigação. Explica para ele o que é a obrigação de 1 ano para ele saber. Mais um período de recolhimento, né? Eu dei a primeira obrigação, dei a obrigação de 1 ano de novo, passei por mais um período de recolhimento, que é mais um adquirimento de força dentro do Roncó. Daí dei a obrigação de Dukini, que é a obrigação de 3 anos de santo. Tomei mais uma obrigação de 3 anos de santo, mais um valor gastado. Isso gera gasto. Isso gera gasto. Eu vou entrar numa questão com vocês aí. Muitas vezes as pessoas reclamam de ajudar dentro da obra de Deus, de ajudar na casa do Senhor. As pessoas reclamam de ajudar ali e para quando está numa religião dessa... curto e grosso, para receber demônio tem que pagar ainda. Tem que pagar para você ter poder dentro da religião. Tudo gera gasto, uma obrigação de 1 ano, a obrigação de 1 ano dentro do candomblé, após primeira obrigação no candomblé, você já paga em torno de 10 a 15 mil reais. Jogando bem 15 mil reais na primeira feitura. Vocês têm ideia do que é isso, meus amigos? 15 mil reais na primeira feitura, para fazer a feitura de santo. Na obrigação de 1 ano de santo, já vai para mais 4 mil reais de obrigação de 1 ano. Daí vem a obrigação de 3 anos de santo. Dependendo da casa, vai cobrar uns 8 mil reais. A obrigação de 3. Varia então. Isso, varia os valores daí. Vem a de 3 anos, em torno de 8 mil reais. A obrigação de 7 anos de santo, que é uma decisão que Satanás vai decidir através do jogo de búzios, se você vai ter o direito de sair como Baba no orixá. Se você vai ter o direito de iniciar santo, iniciar cabeça, fazer mais cabeça de pessoas. No meu caso, o jogo confirmou, na obrigação de 7 anos, que eu poderia sair como Baba do Orixá. Nessa brincadeira, eu gastei 25 mil reais de mão de obra, 25 mil reais de mão de obra e mais 15 mil reais para fazer a casa, assentar a casa. A casa era uma casa de um terreiro de Umbanda, passou pelos assentamentos de Candomblé. Aí eu passei minha casa a ser Candomblé, daí eu tirei os altares de Umbanda, que eram os altares da Igreja Católica, não teria mais, muda tudo. Daí passou a ser uma casa de Candomblé, aí eu ganhei o título da magia como Baba do Orixá, já o alto escalão do Candomblé. Já passei pelo alto escalão do Candomblé, ganhei direitos de ter iniciações, iniciar pessoas no santo, iniciar cabeça no Orixá. Fiz muitas pessoas, iniciei muitas cabeças no Orixá, fiz muitas vidas
que eu acreditava que aquilo para mim era coisa de Deus. Eu acreditava que o que eu estava fazendo era bom, né? Só que na verdade eu não estava fazendo coisas boas, né? Eu estava entregando aquelas vidas para Satanás. E como que é ser escravo do inimigo? Tem vida? Assim, até você que pode estar do outro lado aí, que pode estar nos assistindo nessa live, pode ter aí uma pessoa da Umbanda, uma pessoa do Candomblé vendo aí, vocês mesmos sabem, vocês que estão aí do outro lado, nós, umbandistas, os umbandistas que vivemos como umbandistas, tem pessoas que viveram como umbandistas, eu não vivo mais hoje. Vocês sabem que não tem paz, que não tem tranquilidade, não tem vida própria. Não temos sossego nem para sentar numa mesa, para comer, para ter paz, porque é noite e dia cliente ligando. É noite e dia cliente ligando, cliente correndo atrás, pedindo trabalho, trabalho de amarração, amarra não sei quem, destrunca o casamento da Maria, traga o João para mim. Então nós não teríamos paz para nada, nós não tem teríamos sossego paz para mais. comer para nada. Você mesmo sabe que está aí do outro lado. Se o orixá, se o Exu pedir, vamos dizer na Umbanda, vamos descer um pouco do nível, cair na Umbanda. Vamos dizer que o Exu trancar a Rua das Almas, peça para o cavalo dele. Olha, meia-noite tem que estar dentro do cemitério fazendo esse trabalho, arriando esse trabalho para a morte da pessoa. Meia-noite nós teríamos que estar lá dentro do cemitério. Esteja chovendo ou não, entra meia-noite e vai sair de lá 4 horas da manhã. A noite toda a gente passava em ritual dentro dos cemitérios, nas matas, nas cachoeiras, nos trilhos de trem. Nós não teríamos vida própria. A gente tinha que viver para isso, viver para o orixá, viver para o Exu, para a Pombogira, para os guias, né? Então, não tem uma paz. Você ganha muito dinheiro, mas você não tem paz, você não tem tranquilidade, você não tem vida própria. E fora as torturas que nós sofríamos junto com Satanás operando no nosso corpo, a gente fazia coisas que até Deus duvida, queimaduras. Queimar o corpo? Sim, queimaduras de charuto. Meu Deus do céu! São os pontos que os guias comprovam para dizer que estão... Você tem marca aí? As minhas hoje já são meio fracas. Aqui tem uma aqui, né? Ó, aqui ainda tem Vocês uma. conseguem ver? Ó, mostra mais perto. Ó, tá vendo? Aqui tem uma. Não sei se dá para ver, tem duas aí. Tem duas aqui, né? Uma aqui, outra aqui. E aqui tem mais uns cortes, né? Sim, são marcas que a gente adquire, né? Dentro do pulso. Em cada esses lugares são pontos onde eles. Aqui é os guias operando no corpo da gente, tá vendo? Cortando com o punhal para mostrar que tinha o poder, que ele estava em terra no corpo. Aí, ó. São fases que a gente passa por torturas, que a gente próprio é torturado, tem aos pontos que é marcado no nosso corpo, né? A cabeça também tem corte também. Na cabeça, nos ombros, né? Que vai, por causa da feitura de candomblé, são os pontos que é cortado, né? Na gente, feitos os cortes com a navalha. Então, assim, pessoal, é muito sério o lado diferente de lá. O lado da magia, ele é muito sério. O orixá, o Exu, ele exige da matéria, ele exige do seu cavalo. E ele não quer o pior, ele quer o melhor. O Exu, a Pombogira, o orixá, dentro do candomblé... E quanto tempo você passava sem comer? Né? As pessoas veem, o pastor vem e convida a igreja para fazer jejum, né? Jejuar um dia. Há quanto tempo os cavalos obrigavam você, os demônios obrigavam você a ficar sem comer? Existiam períodos que a gente precisava ficar em torno de 7 dias de consagração aos orixás. 7 dias? 7 dias de consagração, que era o requerimento de força nossa. 7 dias de novo dentro do quartinho do santo. Ficar 7 dias deitado, tomando banho de folha e sem alimentação. No escuro ali? No escuro, só com a luz e vela e nos pés dos orixás ali, recebendo força. Cabeça de animal, bode, galinha, pata, galinha de Angola. São os bichos que é usado dentro do sacrifício, dentro do candomblé. Então a gente ficava às vezes 7 dias na consagração para Satanás, no jejum, para os orixás. Para que é para Satanás? Né? Daí hoje, às vezes, o pastor diz assim: vamos fazer um jejum aí de 7 dias. Às vezes, tem muitas pessoas que fogem do jejum. Não querem jejuar, Não querem jejuar. Só que, como diz, através do jejum, a gente adquire força com Deus, né? Então, mesma coisa que o lado escuro, muitas vezes, tem muitas pessoas que estão aí pagando de evangélico, pagando de crente, né? Não sabem, então só são crentes dentro da igreja, são fervorosos dentro da igreja para orar, para gritar e para berrar. Só que eles acham que eles são crentes dentro da igreja, só que eles estão enganados, porque o macumbeiro, o feiticeiro, ele está noite e dia
Ah, ele paga um preço. Ele paga um preço, ele está noite e dia trabalhando. Ele não está parado, ele está de segunda a domingo, correndo, fazendo os trabalhos, trabalhando para Satanás, levando as entregas nas matas, nos trilhos, nas cachoeiras, em todos os lugares. Então o macumbeiro ele paga o preço. Então, o que que hoje eu penso assim? Hoje a gente, como cristão, como evangélico, a gente tem que pagar o preço a Deus, né? Que nem hoje a gente vê o nosso pastor. Nosso pastor aqui é um homem de Deus. É um homem de Deus que ele paga o preço, ele vai, paga preço, se sacrifica perante Deus. É um homem usado por Deus que não tem medo das obras de Satanás. Nosso pastor batalha, corre atrás. Vocês com certeza já viram aí o pastor pegar os trabalhos despachados nas matas aí de pessoas que já morreram. Olha, isso aí é bem importante falar sobre isso aí. Se uma pessoa que não tem Deus querer bater de frente com as legiões dessas de demônio que estava sobre o teu corpo, o que acontece com ela? A pessoa que não tem uma preparação, que não está ali preparado com Deus, que não está com a vida no altar, ele não pode nem querer mexer com esse tipo de coisa. Porque isso daí é risco para a própria vida dele. Porque os demônios são fortes no Os mundo espiritual. demônios no mundo espiritual, os orixás, os exus, as pombugiras, esses espíritos aí, eles são muito fortes no mundo espiritual. Então eles têm o poder para fazer. Para tombar carro. Tem o poder para tomar né? um veículo. Tinha pessoas que chegavam, pediam trabalho para mim. O senhor hoje vai fazer um trabalho para mim que eu quero que mate a amante do meu marido, eu quero que ela tome o carro, que ela capote. O guia ia lá, fazia o trabalho e acontecia aquilo. Ele capotava o carro. Capotava. E realmente, e a pessoa achava que era um acidente qualquer, Sim. mas tinha uma influência diabólica, de demônio. Né? Eu já contei isso aqui, eu acho que até o irmão já deve ter visto eu falar. Aqui em Ponta Grossa, eu fui fazer uma oração na casa de uma senhora, e chegando na casa dessa senhora, ela relatou para mim, falou, tá vendo esse vizinho aqui, o meu vizinho aqui? Falei, sim, ele arrumou uma confusão com a vizinha do lado. E ele tirou uma foto, subiu no muro, bateu uma foto dela e viajou, né? Eu não sei se ele foi ali para Pernambuco, não sei onde que ele foi. Ele levou lá para um pai de santo lá, né? E mostrou a foto dela. Ele falou para ele, né? Falou assim, ó, eu mato ela em 7 dias. Aí combinaram um valor, que eu não sei a quantidade, e ele veio embora. Sabe quantos dias ela levou para morrer? 3 dias. 3 dias, chegou 3 dias. Ele deu lá uma quantidade de 7 dias, mas ele matou em 3 dias. 3 dias acontece isso, que vai lá, paga o Exu lá, o Exu Sete Catacumba, o Sete Catacumba, o Exu Caveira, que são Exus que trabalham na morte, Sete Catacumba, João Caveira, Exu Quebra-Ossos, Tranca-Rua também, o seu Tranca-Rua das Almas tem um Exu que trabalha forte, o Exu Capa Preta. Exu, né? Das Almas Preciosas. Isso. O Exu Tatacaveira, dentro dessa religião, ele é considerado o Exu da morte, que quando se manifesta na igreja, geralmente ele fala Exu da morte. Só que o nome desse Exu da morte mesmo, ele se chama Exu Tatacaveira. Então são espíritos que, se eles forem pagos, eles se manifestam lá no corpo do cavalo, do médium, da matéria, eles vão pedir o material deles lá, o que eles precisam para trabalhar, e após disso o Pai de Santo vai acordar o valor do trabalho, e o guia, o demônio, o espírito das trevas, aquele espírito vai destinar o valor e a data de quantos dias vai acontecer aquilo. Ele dá 7 dias, quando menos esperar, não dá 7 dias, fecha, ele leva e ceifa aquela vida. Dá um infarto fulminante. Porque naquele momento que acertou o valor, já começa a trabalhar. Já começa a se... Ele já começa no mundo espiritual a trabalhar, já tem uma ordem. Já tem uma ordem. Uma coisa que, vamos supor, dá uma suposição, aqui tem essa caixinha aqui, ó. Mostra pra ele. Aqui, ó. Tá aqui essa caixa aqui. Aqui é o material, uma simbolização que a gente está fazendo. Aqui é o material. Vamos dizer que aqui, isso aqui é 7 velas pretas, uma unguidade e uma galinha preta. E farofa. Isso aqui, uma simbolização. Isso aqui, o guia está manifestado. Se manifestou aqui, vai fazer um ritual. Pegou isso aqui, cortou, sacrificou no nome da pessoa. E apresentou para os demônios. Apresentou para Satanás. Satanás já está indo trabalhar. Daquele momento em diante, ele já dá ordem para os cavalos. Os cavalos dele já dá ordem para os espíritos, para todos os espíritos que trabalham naquela falange, que coordena aquela falange. Vamos supor, Exu Tranca-Rua das Almas, ele é um chefe de falange. Ele não vai trabalhar. Ele vai dar ordem. Ele vai dar ordem para os seus pequenos e trabalhar, ceifar a vida daquela pessoa. Uhum. Aquela pessoa morre num acidente, aquela pessoa morre infartada. Infarto, né? Daqui a pouco está na rua, leva uma bala perdida, não sabe de como morreu.
um acidente, um carro vem, pega ele. Ele é atropelado, então é muito sério o lado espiritual, esse lado é muito sério. Não é brincadeira, irmão. Não é brincadeira. Irmão, nesse tempo, nesse período que você estava ali trabalhando, quais eram mais os pedidos que eles procuravam você? Era para destruir casamento, enfermidade? O que mais aparecia ali? Com sinceridade, no tempo que eu trabalhei muito tempo com casa de candomblé, as pessoas procuram muito trabalhos de amarração, Amarrar a pessoas. pessoa, destruir com o casamento, fazer destruição do casamento, para matar amante, para trabalhos de morte. Chegava lá e pedia para mim, eu quero que o senhor mate a Maria. A Maria, porque eu quero ficar com o marido dela. Olha que coisa terrível, que coisa tenebrosa, meus irmãos. Eu pedia para ela assim, então me cabe um bode. Me providencia para mim um bode, a foto dela e as coisas que precisa. A pessoa de tão usada por Satanás, com ódio no coração, com ódio no coração, rancor. Às vezes era uma mulher, uma madame, aquela mulher rica, pegava o seu bom carrão, ia para a chácara e me trazia um bode para fazer o sacrifício. Trazia para você. O bode para fazer o trabalho e arriar para Satanás ceifar aquela vida. Ia no cemitério, meia-noite no cemitério, matava o bode, sacrificava o bode no nome da pessoa, e aquele espírito das trevas, que era Satanás, ia lá e ceifava aquela vida. Então era trabalhos de morte, trabalhos de... Para quebrar a empresa, deixar falir também. Empresa para falir. Quantas vezes eu fiz trabalho de pegar as farofas, pegar os ingredientes que precisava, ir lá para a porta daquela empresa que foi pago para mim e arriar o trabalho na porta da empresa, não dá 3, 4 dias a empresa fecha as portas. Fechava as portas. Fechava. Acontecia um reboliço lá dentro, ninguém entendia nada. Ninguém entendia nada. Eu mandava naquele tempo trancar a rua, trancar tudo. Trancar a rua das almas e o Exu trancar tudo. Trancava tudo mesmo. Não tinha porta que se abrisse, né? Olha aqui, isso aqui é sério. Esse aqui, ele conhece esse lado. Ele aqui, ele mexia com isso, meus irmãos. Ele mexia com magia pesada. Ele estava no escalão, no nível alto, né? Como vocês viram aí, um pouco da libertação dele, um pouco das legiões que manifestou, né? Vai ter a primeira parte, que é essa daqui, vai ter a segunda parte, até a terceira, que é muito grande, né? O que se for para contar, nós passamos mais da tarde contando tudo aqui, fazer experiência, né? Mas vamos falar mais dessa parte hoje. E quando você estava sendo usado, né, pelas forças malignas, estava lá, achava que aquilo era certo, achava que o que estava fazendo estava correto, e você não tinha paz, não tinha sossego, tinha dinheiro, tinha fama, que o pessoal procurava, de noite procurando. Sim, fama demais, a fama era grande. Dentro da cidade aqui que eu moro, que nós daqui pertencemos, né, cidade do Paraná, Ponta Grossa, se as pessoas quiserem pesquisar minha história, eu fui um pai de santo muito de fama. Eu fui um pai de santo famoso dentro dessa cidade. Dentro da cidade e fora dessa cidade. Eu tive fama. Eu conquistei fama. Viajava também para lá, para cá? Viajava para cima e para baixo. Eu fui um babalorixá de fama. Fui um babalorixá de fama e de poder. Teve pessoas que perguntou o que é bolorixá. O que é isso? Para eles, explica para eles. É grau... É assim. Como dentro da igreja existe o pastor que se titula... isso mesmo. Se titula o pastor, né? E dentro do candomblé, a palavra babalorixá quer dizer pai iniciante de santo. Quer dizer que ele é um pai de santo, ele é um babalorixá. Tipo, sobe. Isso, ele está no alto escalão da magia. Daí por isso que é chamado de babalorixá. Toda a casa de candomblé, o Iaô chega... Agora eu entendi, ó. O Iaô chega e chama lá pai, né? Ô meu pai, sua benção babá, né? Pedindo, se reverenciando a ele, orixá. Por que babalorixá? Orixá... Babalorixá quer dizer o quê? Pai do orixá. Então quer dizer o quê? Que aquela pessoa tinha que se reverenciar a matéria do Pai de Santo, ele ponharia a cabeça no chão para o demônio que age na vida do Pai de Santo. Então por isso que é chamado de babalorixá. Entenderam, meus irmãos? Ficou bem esclarecido para você? Né? Que quem entende já entende, mas a maioria não entende, não sabe do que ele está falando aqui, por isso que está esse título aí. Esse título tá aí do que ele era. Né? Agora Deus mudou a vida dele, ele está servindo Deus libertou, é assim que Deus está fazendo, né? Trouxe ele e está trabalhando na vida dele. Mas ele vai estar falando dessa parte, né? Como ele começou, ele relatou aí que começou lá com 8 anos começou a servir os demônios, veio até 16, 17?
Você começou o terreiro lá? Começou. Com 17 anos eu abri uma casa de Umbanda. Já abriu uma casa de Umbanda, né? E ali começou a trabalhar e foi subindo, né, os degraus espiritual aí da magia e chegou no topo ali, né? No topo da magia. E volto e digo a vocês, essas coisas não é brincadeira. Esses trabalhos que vocês encontrem aí na beira da escada, na encruzilhada, não é qualquer um que pode chegar lá e metendo o pé, chutando. Vamos supor que uma pessoa vai lá e chuta lá. Não tem um preparo, não é uma pessoa espiritualizada com Deus. Na mesma hora, aquela macumba que você chutou, tua perna aleja. Vem pra cima. Vem pra cima, fica aleijado. Fica aleijado, né? Perde a tua vida, derruba teu caminho. Então isso, gente, é Então muito sério. aconselha agora aos irmãos que estão assistindo, que vão assistir. Vamos supor, a pessoa abre a porta da casa e dá de encontro com a macumba, um despacho no portão da casa dela. Se ela não tiver preparo, chama um pastor, Chama um homem de Deus. imediatamente um homem de Deus. Você não vai poder chegar aí na tua casa e colocar a mão nisso aí, pegando e chutando e jogando fora. Não. Chama uma pessoa que tem de Deus, né? De Deus, que você conheça. Preparada, Aham. que tem um preparo espiritual para agir com as forças das trevas. Não é qualquer um para apanhar a mão. Não existe aquela folia. Ah, porque apareceu uma macumba, eu vou pegar com a mão esquerda, não vai me acontecer Isso nada. aí não existe Não isso. existe isso, entendeu como? E também não queira achar que apareceu uma feitiçaria na tua casa, você vai ter que procurar um pai de encosto, procurar um pai de santo para se desmanchar. Para desfazer. Mentira Porque isso. não vai desmanchar, ele não vai desfazer. Ele vai colocar mais demônio. Ele vai pedir para você lá o valor em dinheiro, o material, as coisas você vai pagar, vai aliviar pelo tempo aquilo ali na tua vida. Mas aquilo vai voltar redobrado. O único que pode desfazer, né? que pode desfazer as obras de Satanás, a macumba, a feitiçaria, a bruxaria, é o sangue de Jesus que tem poder. Outro não pode desmanchar. Então, quando uma pessoa está com uma enfermidade, ela procura um pai de santo, então o demônio só muda o local, o que ele faz? Ele engana aquela pessoa? Dentro dessa religião, como pode ter pessoas que estejam aí que conheçam, Como é que funciona isso? existe a cura. Existe a cura. Existe de ser curado, chegar lá com a cadeira de rodas, sair andando, chegar com uma enfermidade séria, sai bem, vomita o câncer, joga a sujeira para fora. Só que é assim, não se inunda. É enganação. Não se inunda. Isso é só no momento, é momentâneo. Entre de 7 meses a 7 anos você passa sem essa enfermidade. Mas retorna tudo de volta. Passou esse tempo, você vai voltar muito mais pior essa enfermidade sobre o teu corpo. Entendeu? Só que o nosso Deus que nós servimos hoje, ele é um Deus que ele cura. Ele é um Deus que ele cura por completo. Se ele curar o câncer, nunca mais o câncer vai voltar. Se ele curar a cegueira, nunca mais você vai ficar cego. E nesses trabalhos que eles procuravam, pessoas pagavam, pedia para colocar enfermidade nas pessoas também? Doenças, trabalhos de doenças, procuravam muito para apanhar doenças nas pessoas, né? Também trabalhos para pedir cura, que são chamados dentro do candomblé trabalhos de ebó, né? Que é o ebó, que às vezes você pode achar na mata aí, que é as trouxas de pano branco, com roupa rasgada. Cheio, esse pano branco cheio de verdura picada. Esse é um ebó de cura. Quer dizer que vai fazer para o orixá ou baluayê, o baluayê trazer a cura para aquela pessoa. Ele vai curar por um tempo. Um tempo que a pessoa vai passar bem, mas depois aquilo vai retornar 7 vezes mais pior. É a mesma coisa que a questão do trabalho de amarração. Pode fazer o trabalho de amarração. Amarra lá. A pessoa fica amarrada, fica burra, fica tonga. Pelo tempo, após aquilo, aquele encanto, aquela magia de Satanás acabou. Vai acabar. Vai acabar, aquela pessoa vai pegar nojo da cara da pessoa e nunca mais vai querer a pessoa que for querer a narração. E não vão ter paz. E não vão ter paz. Nem que consiga estar junto, mas ali não vai ter paz. Vão viver atribulado. Outra que eu vou falar para vocês, não se enganem com essa história de ir na beira do mar, de pular 7 ondas na beira do mar. Não caiam, porque tem pessoas que são cristãos, são pessoas que se titulam de evangélico, que estão caindo nesse golpe de Satanás. Do momento que você for na beira da praia pular 7 ondas, você está pulando 7 ondas por um demônio chamado Iemanjá. Aí, ó. Muitos não sabiam disso. Muitos não sabiam disso, né? Então, com esse negócio de ir lá e querer pular 7 ondas, você está favorecendo aos demônios. Os demônios, o orixá Iemanjá, que é uma chefe, é uma rainha de orixá, que ela está abaixo, Iemanjá, dentro do campo. Essa aí é uma deusa do vento? Não, Iemanjá é a rainha do mar, né? Do vento qualquer? A do vento é Yansan, que é o olhar, né? Então, olhem, meus irmãos, não se enganem,
que essa história de pular ondinha em mar, de pular onda de mar, esse banho de mar aí que diz que dá para fazer pular 7 ondas e se afundar 7 vezes, você não está fazendo isso para Deus, você está fazendo isso para o Orixá e Iemanjá. Irmão Luiz, agora entramos na parte assim, quando alguém pedia um trabalho para fazer para um servo de Deus, você ia lá e consultava os demônios, né? Você consultava eles? Sim. E o que os demônios falavam quando era um homem de Deus ou era uma família que era temente a Deus? Eu já peguei muitos trabalhos para fazer para pessoas que se titulavam ser cristãos. Ah, num título. Isso, se diziam que eram cristãos. Eu ia, consultava no jogo de búzios, na peneira de búzios. Jogava lá. Jogava os búzios. Se os búzios não fossem suficientes, eu tinha mais uma consulta. Invocava o Exu Tranca-Rua das Almas, que naquele tempo era meu Exu de cabeça. Aquele Exu vinha, se manifestava e via se aquilo poderia ser executado. Ele batesse no pé que poderia executar aquele trabalho, que ia derrubar, ele derrubava. Me aconteceu um fato, uma certa experiência na minha vida, que uma pessoa chegou para mim, uma pessoa de alta sociedade, me ofereceu um valor, um dinheiro alto, um valor considerado para mim poder fazer o trabalho. 35 mil reais. 35 mil reais. 35 mil reais à vista. Uma borboleta em cima da outra e mais um material. Vocês têm ideia, só um pouquinho. Vocês têm ideia do que é isso? 35 mil reais para fazer um trabalho. Tem pessoas que não têm coragem de dar R$1 para matar a fome de um morador de rua, não dá R$1, né, de oferta na igreja, não tem coragem, as pessoas pagam, isso aí, nesse meio ainda é pequeno, né? Tem pessoas que gastam 100 mil, muito mais. Mas ela me ofereceu esse valor em dinheiro e eu aceitei pegar o trabalho, tudo certinho, mas ela foi comprar os materiais que é usado para Satanás usar, né, para operar no trabalho, e desci a lenha na macumba. Meia-noite, na sexta-feira 13, estava fazendo a mandinga, fazendo a feitiçaria para acontecer. Quando foi na sexta-feira 13, na meia-noite da sexta-feira 13, estava executando o trabalho, estava trabalhando nessa noite, era com o Exu da Tacaveira, com o Exu da Morte, como muitos conhecem, né? Exu da Tacaveira desceu, alombou, se incorporou ali para fazer o trabalho, e na mesma hora ponhamos a mesa da magia para se preparar. O Exu da Tacaveira desalombou na mesma hora. Deu aquele recado: eu não posso mexer com esse. Essa pessoa, eu não vou fazer esse trabalho porque ele é protegido pelo homem de branco. Eita glória! O homem de branco está na vida dele. Não posso fazer. E na mesma hora o espírito das trevas saiu do meu corpo, meus órgãos naquele tempo continuaram tocando os atabaques para ver se o demônio se manifestava de novo. Não se manifestou. Falei então para a mulher: vamos dobrar a oferenda, vamos dobrar a magia, vamos dobrar a farofa, vamos aumentar a pimenta, vamos apimentar, vamos incrementar mais, vamos dar o dobro que vai acontecer. Demos o dobro do trabalho do que o diabo tinha pedido, demos o dobro daquilo. E mesmo do dobro que nós demos para Satanás, não teve jeito. Não teve solução. Então, quando a pessoa vive aquilo que prega, está na verdade, ele está debaixo da mão do Deus vivo. Debaixo da mão do Deus vivo. Não vivo. tem potestade, não tem principado, não tem demônio que possa atacar. Mas bem curto e claro, esses evangélicos aí que se titulam evangélicos, da unha pintada, aí, ó, da sobrancelhinha feita. Meus irmãos, só um pouquinho. A gente não vai conseguir terminar aqui porque eu tô sem o carregador e já deu que bateria baixa, né? Tá 15% da bateria aqui. Então, depois a gente vai fazer a segunda parte, né? A hora que for cair aqui, a gente vai desligar. Tô com 15% só, eu tô na igreja, tô sem o carregador. Meu irmão, minha irmã, esse aqui tem uma experiência forte. Se ele relatar aqui que uma igreja na frente do terreiro, né? Exatamente. Começa a contar isso aí para eles aí. Então é assim, eu fiz vizinhança com uma igreja, uma determinada igreja, que não tem não precisa falar o nome, né? Nome, né? Mas é uma porta larga. É uma porta larga. E eu cheguei com o maior respeito, com a maior educação, né? Com a minha roupa de pai de santo na porta daquela igreja.
E perguntei com respeito da qual seriam os dias de culto daquela igreja. Era uma pastora. Isso, uma pastora, porque biblicamente... Você foi de roupa de roupa de parte de santo. Chegou na frente da igreja e perguntou para ela. Perguntei quando teria os cultos dela. Ela falou que o culto dela no sábado não teria culto dentro da igreja dela. Tá bom. E no sábado era o dia do batuque mesmo, era o dia de tocar macumba. No sábado você batia uma batinha, né? Tá bom, batia o meu E descia os guias, descia os guias a noite inteira, capeta dançando, capeta bebendo, capeta sambando. E ela inventou de fazer um culto de libertação no sábado, sendo que na igreja dela não teria culto. Para provocar vocês lá. Para provocar a minha pessoa. Tipo, foi cutucar a onça com a vara curta. Isso. E ela começou naquelas orações, e queima Jesus, e queima macumba, queima o macumbeiro, queima o feiticeiro, fecha o centro de terreiro. E foi. Daí desceu o Exu de cabeça naquele tempo, que era o Exu Tranca-Rua. O Exu Tranca-Rua desceu e falou assim, deixou um recado para a minha Iked, que era chamada de Iked, falou, dá o recado pro cavalo que nós vamos acabar com essa crença. Por que ele deixou o recado? Porque estava incorporado nele, né? Sim. Aí, através dele, falou o demônio. Não usando a minha boca. A boca dele, isso. Para poder falar para uma outra pessoa que estava com... E daí a outra ia dar o recado para você depois isso que saísse. Exatamente. Exatamente. Chegou, me deram o recado que tinha que dar um jeito nesse problema. Providenciei tudo o que precisava, as coisas, uma terra de cemitério, olho de boi, pó de veado, canela de veado. Meu Deus! E temperei bem o negócio. Fez o capricho, preparou. Fiz o tempero da magia e joguei em cima daquela igreja. Passou lá, hein? Passei, joguei. Teve o tal próximo culto de libertação, que era no sábado. E eu também toquei a minha macumba no mesmo dia. No mesmo dia? Eu era teimoso. E o que aconteceu? Entrou umas pessoas da rua, acho que umas 3, 4 pessoas da rua, e aquele demônio mandou todos os espíritos das trevas para dentro da igreja. E o demônio manifestou, acho que em torno de umas 3 pessoas dentro daquela igreja, quebrou tudo a igreja, detonou com a igreja, quebrou toda a igreja, surrou quem estava na frente do altar. Meu Deus! Que se titulava pastora, os seus obreiros apanharam. Apanharam das pessoas que estavam manifestadas com o demônio. Manifestadas com os demônios. E o que aconteceu? Todo o pessoal do centro de terreiro saímos todo mundo para fora de saiola branca armada, roupa cheia de 9 horas, ver a desgraça daquela igreja. A igreja passou a maior vergonha do mundo. Então por isso que eu digo, essa igreja de porta larga não tem autoridade contra uma pessoa que é de um terreiro de candomblé, contra um macumbeiro, contra uma feiticeira. Se querer bater de frente, vai passar vergonha. Vai passar vergonha, porque o que acontece? Essas pessoas aí que usam a maquiagem, a base, o pozinho, chapinha no cabelo, batomzinho fraquinho, brinquinho. Eu vou dar uma explicação para vocês, lógica. Se quiser acreditar, vai acreditar. Se não quiser, não vai acreditar. Existe uma legião de demônio que é chamada legião de Pombagira. De Pombagira. Existe Pombagira Maria Padilha, Maria Teresa, Rosa Vermelha, Pombagira Rainha, várias outras pombagiras que tem, que elas são os demônios da vaidade. E esses são espíritos que trabalham no lado da vaidade. Elas estão atrás do brinquinho, do batonzinho, da unha pintada. Analise se você, mulher, subir no altar com a cara pintada, com a sobrancelha feita, com o seu cabelo cortado, quem que vai estar agindo na tua vida? Você vai acreditar que é o Espírito Santo de Deus? Não é. É um espírito de Pombagira que está usando aquela mulher atrás do altar e dando até dons, dando revelação, mostrando as coisas, profetizando, rodopiando, dando rajada de língua. E isso é a própria Pombagira que está usando aquela pessoa. Não é o Espírito de Deus. A mulher que não tem essas vaidades da Pombagira, ela não tem lado com a Pombagira. E se a mulher usar esses itens, ela está sendo o cavalo de Satanás, sendo o cavalo da Pombagira. Olha, quando o pastor fala, né, vai falar que nós estamos julgando, né? Quando nós pregamos que isso aí não é de Deus, pregamos que o batom não é de Deus, pregamos que o brinco não é de Deus, que chapinha, tudo isso aí que nós pregamos, eles falam que nós estamos julgando. Agora está aí o outro lado falando, que ele conhece o outro lado, né? Para quem não sei, aí do lado que estão do outro lado aí, não sei, alguém pode já ter ido dentro de um centro de terreiro, numa sessão de Exu, numa sessão de Pombagira, de Exu homem, de Exu Pombagira, que é Exu mulher.
os cavalos que recebem as pombagiras não estão com a cara tudo pintada, com o seu rosto tudo pintado de maquiagem, com o tal dos cílios grandes, os brincos, as pulseiras, as argolas, as coisas que é os amuletos que as pombagiras usam? Exatamente. São itens de pombagira. No assentamento, que é o assentamento de Exu, o assentamento de pombagira, que é onde é o recipiente de culto a Satanás, ali dentro está a pulseira no assentamento da pombagira, ali dentro está a pulseira, está o brincão, está o batom da pombagira, que é sacrificado o sangue derramado em cima para consagrar aquilo. É tudo do demônio, é tudo de Satanás. A mulher que se titula com essas coisas. Então, uma igreja porta larga que está, tudo isso está lá na frente, na liderança, então essa igreja não tem autoridade contra as trevas. Não tem. Não tem. Se chegar a se manifestar, que Deus me livre, vir um pai de santo ou uma mãe de santo querer fazer uma arruaça dentro daquela igreja, todo mundo vai passar vergonha. Vai apanhar de uma só pessoa. E uma pessoa incorporada com um demônio desse, a força dele é muito grande, né? É redobrada. Em torno de 10 pessoas, 10, 15 pessoas não segura o corpo físico. O corpo físico, porque dentro dali tem um demônio, né? Que ele tem muita força no mundo espiritual. Tem muita força e deixa o corpo físico com muita força. Porque quando a pessoa está possessa, pisa no caco, dança em cima do caco, não se corta. Não corta. Toma litros de cachaça, não fica bêbado. Fuma charuto, não sente cheiro depois, não tem cheiro, não tem nada. Porque a pessoa está manifestada com uma força satânica, com a força de Satanás. Então não é qualquer pessoa que vai poder mexer com Satanás. Mas quando passa, né, um pai de santo, essas pessoas que mexem, né, com a força do diabo, quando passa num lugar que ali prega a sã doutrina, a doutrina do corpo, da alma, do espírito, faz, né, o que Jesus tem ordenado, né, amar o teu semelhante, não importa se é macumbeiro, não importa se é traficante, não importa se é prostituta, o amor tem que estar, porque se nós não amar o nosso semelhante, se não amar o nosso próximo, então o Espírito Santo não está em nós. Não tem que... E que nem a gente está contando aqui, fica bem claro, nós não temos preconceito contra a religião de ninguém. Por isso que religião não é de Deus, já. Religião não é de Deus, a gente não está falando, ó. Eu estou relatando o que aconteceu na minha vida. Eu não estou julgando né? Quem pratica o candomblé, a umbanda, o espiritismo da branca. Deus deixou o livre-arbítrio. Quer seguir? Você tomou a tua decisão. Eu tomei a minha decisão. A consciência vem de cada um. Depois o acerto de conta vem com Deus. Exatamente. Então aqui nós estamos explicando para você que está aí do outro lado, que está cansado, que está aflito, atribulado, não tem paz, não dorme de noite, porque o demônio perturba mesmo. Porque esses espíritos que são invocados dentro do centro de terreiro, eles trabalham na noite para tirar a tua paz, para você não conseguir dormir, para você não poder comer, para você não ter paz, para você sentir a tal da depressão, para você sentir as vozes, o síndrome de pânico, a aflição, a angústia. Isso tudo é esses espíritos aí que estão trabalhando aí. Muitas vezes você está sendo vítima de um trabalho de macumbaria. Você está sendo vítima de um trabalho de feitiçaria e você não sabe. Já procurou a ciência, já procurou a medicina e não sabe o que está acontecendo. Não teve resultado. Não teve resultado. Tá ficando louca, tá perdendo a noção da cabeça, tá ficando louca, porque muitas vezes foi pago um trabalho para você, para virar uma coroa de defunto no cemitério, para virar tua cabeça, virar tua vida. Você não sabe que você está sendo vítima de uma feitiçaria. E às vezes a pessoa tem uma saúde boa e da noite pro dia ela começa a sentir uma zonzura na cabeça, começa a passar mal, ela chega no ambiente, começa a ficar meio escuro, começa a dar aquele pânico, o espírito do pânico, tem algo. Isso é um trabalho de feitiçaria que foi feito dentro de uma cabeça de cera, colocado muita carne dentro da cabeça de cera. Dentro da cabeça de cera coloca a carne. Colocado a carne e cravado muita agulha, pó de loucura, pó de desespero, pó de aflição, e enfia tudo aquilo ali e é levado para dentro do cemitério. É entregue lá. Lá dentro do cemitério é entregado. Chama-se um trabalho de vira-pensamento, vira a tua cabeça. A pessoa começa a virar. Às vezes um casamento de 20 anos, vive super bem, da noite pro dia desanda tudo, a mulher sai da casa, abandona tudo, ninguém sabe o que aconteceu. Esse trabalho que eu acabei de falar pode ser usado para fazer uma separação. Duas cabeças de cera, uma cabeça de cera feminina e uma cabeça de cera masculina, coloca todos os ingredientes dentro lá e vira uma cabeça de costa uma para outra.
Aonde que acontece? Ao contrário, Ao né? contrário, vira a cabeça da esposa contra o esposo. Daqui a pouco a esposa com a cabeça virada, a esposa está saindo da casa, a esposa está arrumando uma amante, o esposo já está com a amante, está tudo virado, a vida vira tudo. O que acontece? Eles acabam não se entendendo mais. Não se entende mais, Não se entende mais. A discussão, o desentendimento. E deixo para vocês aí que estão sentindo essas opressões, que estão tendo esses desesperos, essas aflições, que você está vendo que a tua vida está dando errado. Procure o servo de Deus, procure o homem de Deus. Na tua cidade, tua né? Deve ter um homem de Deus na cidade, né? né? Na tua cidade, onde for, também o nosso pastor aqui, né? Tenta entrar em contato, que ele está aqui para ajudar você que precisa. Não é não só ele, mas aonde tiver Como tem homem de Deus, né? Tem né? na cidade que você mora, procura um homem, veja os frutos dele, né? Sim, Veja, procura, vai lá, vê se é um homem certo, que paga suas contas, que não é caloteiro, que está no primeiro casamento, né? Que está vivendo aquilo que ele prega, se prega a doutrina do corpo, da alma, do espírito, se ama o teu próximo, se faz a obra, se vai atrás dos pequeninos, vai lá e confira isso, não fica só escutando lero-lero, meu irmão. E também tem que tomar cuidado quem coloca a mão na tua cabeça, né? É uma questão bem interessante aí que o pastor entrou. A nossa cabeça, dentro do candomblé é chamado de Ori, né? Mas hoje, para nós, a nossa cabeça é sagrada. Cabeça. A nossa cabeça aqui, ela é sagrada. Não é qualquer um que pode tocar sobre nossa cabeça, entendeu? Não é qualquer pessoa que pode fazer uma oração de posição de mão na nossa cabeça. Entendeu? Não é qualquer uma, não é qualquer mulher, não é qualquer um que vai poder pôr a mão na sua cabeça. Para oração de posição de mão na sua cabeça, tem que ter certeza que é um homem de Deus, uma mulher de Deus que está plenamente com Deus para poder tocar na sua cabeça. Senão não pode. Vocês estão entendendo, meus irmãos, como é sério? Vocês estão entendendo aí como as coisas é sério? Então, hoje está muito fácil. Está muito fácil hoje para os demônios atuar. Porque eles entram dentro das igrejas hoje, né? Sim, muitos hoje lugares. Existe as igrejas evangélicas Umbanda. Sério? Igrejas evangélicas Umbanda. Meu Deus. Você pesquisa por aí para você ver sobre as igrejas evangélicas Umbandas. Que existe as tais incorporações que se diz ser as incorporações do Espírito Santo. Mas E enganação. não é a incorporação do Espírito Santo. É os próprios guias, os orixás que estão se manifestando dentro dessas igrejas. E essas igrejas que ela é porta larga, ela não tem autoridade ali do Espírito Santo para mandar esses demônios para o abismo, voltar para as trevas. E eles, muitas vezes, estão dentro da igreja, né? Sim, eles estão agindo dentro da igreja, estão no meio da igreja, eles estão usando o pastor, eles estão usando a missionária, estão usando o presbítero, o diácono, estão sendo usados pelos Exus, pelas pombagiras, pelos caboclos, pelos pretos velhos. Olha para você Aí ver. você acha que está indo numa igreja que é o Espírito de Deus que está falando, e não é o Espírito de Deus. Dentro de muitas igrejas, age dentro de muitas igrejas espíritos ciganos. Olha só. Por que espíritos ciganos? Os espíritos de ciganos, que é usado como os demônios que se situam a ser ciganos, eles têm muito o dom de revelação. E hoje o povo quer revelação. Eles querem muito, tem que ir lá ver a porta que você está indo, se a revelação é do Espírito de Deus ou se ela não é do Espírito de Deus. Estamos lançando contra a revelação. Sim, a revelação é de Deus. A revelação é de Mas Deus. tem um enganador que Mas usa tem um também. enganador que usa. Lá dentro de uma igreja pode estar lá uma cigana, um espírito de uma cigana, um espírito de um cigano lá. Está revelando tudo, ó. Está revelando tudo. Ai, porque aqui tem uma irmã que está sentindo isso, que está sentindo aquilo. E a pessoa acredita que é o Espírito de Deus que está revelando e não é o Espírito de Deus. São os espíritos da linha cigana que estão dentro de uma igreja dando revelação. Vocês estão entendendo como é que é sério isso aí, meus irmãos? Por isso que é importante, né? Você estar numa live como essa. Abre os teus olhos, abre a tua visão espiritual, né? Tem muita coisa para ele contar. Ele vai contar, né, que ele estava numa igreja, fazia parte de uma igreja, não vamos falar o nome da igreja, mas estava numa igreja, que a igreja era, ele era, né, obreiro da casa de Deus lá dentro. Sim. E fora era manipulado, o demônio pegava ele. Exatamente isso. Vocês estão entendendo? Vai acabar a bateria aqui, ó. Vai acabar a bateria, povo de Deus, vai ficar para a segunda parte, amém? Povo de Deus, dá um like, você que não deu, tá bom? Dá um like, compartilha, deixa o teu comentário aqui, é importante o teu comentário nessa live, deixa o teu comentário aqui, nós vamos fazer a segunda parte com ele vai começar a contar as experiências agora dentro das igrejas que ele passou por muitas, né? Sim. Passou por muitas, né? Então,
vai contar, relatando até quando ele chegou e conheceu nós. Até onde que ele chegou até nós, aí a gente foi na casa dele e tal, ali o processo, né, da libertação que vocês viram aí. Amém, povo de Deus? Não vai dar para continuar mais, porque vai desligar aqui, já a bateria já acabou, estou sem o carregador. Amém, povo de Deus? Deus abençoe cada um de vocês, compartilha a live. Deus abençoe, fica na paz do nosso Salvador Jesus Cristo. Damos sequência na próxima. Sim. Amém? Deus abençoe, fica com Deus. E assim